Você investe em fundos imobiliários ou está pensando em começar? Então, cuidado. Um dos maiores erros dos investidores é acreditar que está diversificando apenas porque possui vários fundos na carteira. Mas será que ter 10 ou 15 fundos imobiliários significa estar realmente protegido? Neste vídeo vou te mostrar como diversificar corretamente uma carteira de fundos imobiliários, reduzir riscos e construir uma fonte de renda passiva mais consistente ao longo dos anos. Fique até o final porque vou mostrar um exemplo prático que pode ajudar você a identificar falhas na sua própria carteira. E a primeira coisa que eu vou te falar, para quem ainda não sabe, o que é a diversificação. Diversificar significa não depender de um único imóvel, um único setor ou uma única fonte de renda. Imagine alguém que investe todo o patrimônio em qualquer shopping centers. E se esse setor passar por dificuldades, toda a carteira será impactada. Agora, imagine uma carteira distribuída entre galpões logísticos, lajes corporativas, shoppings, renda urbana e fundo de papel. Mesmo que um setor enfrente dificuldades, os outros podem compensar. E os principais setores dos fundos imobiliários. Para uma carteira equilibrada, é importante conhecer os principais segmentos. E aí vai um deles: fundos logísticos. Os fundos imobiliários logísticos são fundos imobiliários que investem em galpões e centros de distribuição alugados para empresas de diversos setores, como comércio eletrônico, transportadoras, supermercados e indústrias. Quando você compra uma cota de um fundo logístico, passa a ser dono de uma pequena parte desses imóveis e recebe uma parcela dos aluguéis pagos pelos inquilinos. Um exemplo é o BTLG11. E como funcionam? Imagine que grandes empresas precisam de galpões para armazenar produtos e distribuir mercadorias para todo o país. Em vez de você comprar um galpão sozinho, o fundo reúne o dinheiro de milhares de investidores para adquirir vários imóveis logísticos. As empresas alugam estes galpões e o valor dos aluguéis é distribuído aos cotistas normalmente todos os meses. Os fundos imobiliários de shoppings são os fundos imobiliários que investem em participações de shopping centers. Ao comprar uma cota, o investidor se torna dono de uma pequena parte desses empreendimentos e passa a receber uma parcela dos lucros gerados pelos aluguéis das lojas. E como funcionam? Os lojistas alugam espaços dentro dos shoppings para vender seus produtos e serviços. Além do aluguel fixo, muitos contratos incluem um aluguel variável, que aumenta quando as vendas das lojas crescem. Parte dessa receita é distribuída aos cotistas na forma de dividendos mensais. E eu vou trazer aí como um exemplo para vocês o XPML11. E o próximo fundo é fundos de lajes corporativas. Os fundos imobiliários de lajes corporativas são os fundos que investem em edifícios comerciais de alto padrão, geralmente localizados em regiões empresariais e importantes. Esses imóveis são alugados para empresas que utilizam os espaços como escritórios, sedes administrativas ou centros e negócios.
Quando você compra uma cota do fundo, passa a receber uma parte da renda gerada pelos aluguéis desses imóveis. E como funcionam? O fundo compra participações em prédios comerciais e os aluga para empresas. Os inquilinos pagam aluguel mensal e a maior parte dessa receita é distribuída aos cotistas na forma de dividendos. Quanto maior a ocupação dos imóveis e a qualidade dos contratos, maior tende a ser a estabilidade dos rendimentos. E como exemplo, o PVBI 11. Os fundos imobiliários de renda urbana são fundos imobiliários que investem em imóveis utilizados por empresas que atendem diretamente a população nas cidades. Entre os principais imóveis estão supermercados, farmácias, lojas de departamentos, agências bancárias, centros de serviços e outros estabelecimentos comerciais. O objetivo é gerar renda através dos aluguéis pagos pelos inquilinos. Da mesma forma que os outros fundos imobiliários, o fundo compra imóveis e os aluga para empresas de grande porte. Essas empresas geram aluguel mensal do fundo, que distribui uma parte dessa receita aos investidores na forma de dividendos. E um exemplo que eu vou te dar aqui é o TRXF11. Os fundos de papel são os fundos imobiliários que investem em títulos ligados ao mercado imobiliário, em vez de comprar imóveis físicos. O principal investimento desses fundos são os CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, além de outros ativos relacionados ao setor imobiliário. Na prática, eles funcionam como uma espécie de banco do mercado imobiliário, recebendo juros dos financiamentos realizados. E como esses fundos funcionam? Os fundos compram títulos de dívidas emitidas por empresas do setor imobiliário. Esses títulos pagam juros periodicamente ao fundo, que distribui grande parte desses ganhos aos cotistas em forma de dividendos mensais. Muitos desses títulos são corrigidos pela inflação ou por taxa de juros como o CDI. E um exemplo de um fundo desse segmento é o VGIP11. Temos também os fundos híbridos. Os fundos híbridos são fundos imobiliários que investem em mais de um tipo de ativo imobiliário. Diferentemente dos fundos especializados em apenas um segmento, como logístico, shopping ou papel, os híbridos podem combinar diversas estratégias dentro da mesma carteira. Por exemplo, um fundo híbrido pode investir simultaneamente em galpões logísticos ou lajes corporativas, shopping center e títulos imobiliários. E um exemplo de um fundo é o JSRE11. Essa diversificação permite aproveitar oportunidades em vários segmentos, reduzindo a dependência de um único tipo de imóvel ou ativo. E nós também ainda temos os fundos imobiliários, o FOF. FOF significa fundo de fundos. Em vez de comprar imóveis diretamente ou investir em títulos imobiliários, um FOF investe em cotas de outros fundos imobiliários. Ou seja, quando você compra uma cota de um FOF, está investindo indiretamente em diversos fundos imobiliários por meio de uma única aplicação. E eles funcionam assim: o gestor analisa o mercado e seleciona fundos imobiliários de diferentes setores para compor a carteira. E um exemplo desse fundo é o BCFF11. Lembrando que cada segmento possui vantagens
e riscos diferentes. E os erros mais comuns, muitas das vezes, os investidores compram vários fundos do mesmo setor e acreditam que estão diversificando. Por exemplo, compram 5 fundos de papel ou 5 fundos logísticos. Na prática, continua exposto ao mesmo tipo de risco. Diversificação não é quantidade de fundos. Diversificação é variedade de fontes de renda. E assim, como montar uma carteira mais equilibrada? Uma possibilidade, tá? Isso daqui não é uma recomendação, mas é assim, um exemplo seria distribuir entre 15% de papel, 25% de logístico, 25% de shoppings e 15% de renda urbana. 20% de lajes corporativas. Essa não é uma regra, mas um exemplo de equilíbrio entre renda e crescimento patrimonial. Cada investidor deve adaptar a estratégia aos seus objetivos. E antes de investir em qualquer fundo imobiliário, é fundamental analisar e estudar o ativo. Não basta comprar porque alguém indicou ou porque está pagando bons dividendos no momento. O investidor deve avaliar a qualidade da gestão, os imóveis ou ativos da carteira, os inquilinos, a vacância, o histórico de rendimentos, os riscos envolvidos e se aquele fundo faz sentido para o seu objetivo financeiro. Quanto mais conhecimento você tiver sobre o fundo, mais consciente será a sua decisão de investimento. E se você quer viver de renda ou aumentar sua renda passiva, a diversificação é uma das ferramentas mais importantes para proteger o seu patrimônio. Lembre-se, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Uma carteira equilibrada permite que você receba rendimentos de diferentes setores da economia e reduza os impactos de momentos difíceis. Agora, eu quero saber de você, quantos fundos imobiliários você possui hoje? Qual é o seu fundo imobiliário favorito? Deixe sua resposta nos comentários. Se este vídeo foi útil para você, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre os fundos imobiliários, ações e renda passiva. Que Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo.